Então vamos lá. Como é que vocês devem estudar, tá? O material de estudo de vocês é ler o material da apostila, assistir o vídeo e depois tentar criar alguma coisa baseado naquilo que vocês viram. Mesmo que seja a mesma ideia, só que com nomes diferentes, não tem problema. Ó, volta pra cá, daqui a pouco vocês continuam. Ó. Antigamente eu fazia uma sequência diferente, eu começava logo com vetores, mas eu via que já começava a envolver muita lógica e não ajudava demais. Tá? Então eu vou tentar manter sem vetores o tempo que eu puder para a gente trabalhar a lógica. Então o que foi que a gente aprendeu de ferramenta? Construtores, gets e sets, público e privado. Então só isso daí nos vídeos lá do canal já é até a aula 10, por aí, a aula 10, 11 e 12. E dá para fazer muita coisa com os get sets, construtores e os vídeos. Get sets, construtores e modificadores de acesso. Então, vou pedir para vocês tentarem fazer um agora, tá certo? Já que vocês estão com dificuldade de fazer isso, vocês vão fazer a lapiseira. Lembra da lapiseira que a gente falou? Só que vocês vão começar com uma classe só, tá certo? E depois a gente vai dividir ela em duas classes, lapiseira e grafite. A gente poderia dividir em 3 classes. A lapiseira, o grafite e a borrachinha que fica atrás. Tem a borrachinha? Tá? Então, vamos começar só a lapiseira, tudo bem? Só que para isso, eu vou mostrar uma coisa nova para vocês, que a gente chama de diagrama de classes. O diagrama de classes, ele diz quem são os métodos e quem são os atributos. Deixa eu abrir aqui a aula de hoje. MKD S05E02 diagrama. Peraí. Diagrama. Não tem instalado. A ferramentazinha que eu vou usar se chama o Mlet. Foi indicada pelo professor Regis. Ela tem para Windows, Linux, Mac, e inclusive tem uma versão dela que é online. Se vocês quiserem testar, ó, não deve estar instalado, mas vocês podem testar. O Mlet. Abram aí. Vocês conseguem abrir no computador de vocês. O Mlet. Tá? Vocês clicam aqui para testar ela online. Cadê onde é que testa online esse negócio? Onde é que tu tá vendo isso? O Mlet online. O Mletino. O Mletino é a versão online do Mlet. Tá instalando aqui o meu local. Então, no ML você vai poder escrever a classe simplificada, atributos, métodos, modificadores de acesso, parâmetros. Você pode descrever no ML o relacionamento entre as classes e você pode descrever o que cada classe faz, de forma bem resumida. Isso como se fosse um desenho, usando caixinhas e quadradinhos. Abriu no de vocês? Tá, o meu tá devagar. Pronto. Então, bora lá. Foca aqui e depois vocês testam no de vocês. Então, como é que ele funciona? O processo de edição é apenas através de um bloco de texto. Então, se vocês quiserem uma dessas entidades aqui, vocês podem copiar e colar aqui. Tá? Copiar e colar. Para poder editar, você tem que editar ele aqui embaixo. Você está vendo aqui embaixo? Tá? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar o nome do pacote, posso colocar o nome da classe. Então, para manter simples, a gente vai fazer a nossa classe lapiseira.
negrito, é através dos asteriscos. Se você quiser mudar a cor de fundo, BG Yellow. Pronto, agora tem um fundo amarelinho. Yellow. A minha classe se chama lapiseira, o fundo é amarelo. Esse primeiro bloquinho, entre os dois, a gente separa os elementos através de duas linhazinhas, dash dash. Ó. Ele é bem simples de usar. Dash dash, a gente faz uma linha. Esse daqui são os nossos atributos. Então ele divide em atributos aqui, e aqui nós temos os métodos. E aqui embaixo as responsabilidades. Para dizer se um atributo é público, privado ou protegido, no ML a gente coloca um identificadorzinho do lado do atributo. Se vem um menos, é porque ele é privado. Se a gente coloca um mais, significa que ele vai ser público. Se a gente coloca um hashtag, significa que ele vai ser protected, protegido. Tá? Então vamos lá. O que é que a nossa lapiseira tem? Fazendo primeiro tudo numa classe só, tá? Diferente do Java, que a gente tem o tipo na esquerda e o nome do atributo na direita, tipo int x, aqui é diferente. Nós temos o nome do lado esquerdo, no caso aqui o nome é ID, e o tipo do lado direito. Então eu tenho aqui a minha lapiseira, vou colocar aqui a marca, tá certo? A marca vai ser o tipo string. Vou colocar como privado. Eu vou ter também, o que é que mais a lapiseira tem? A lapiseira tem uma ponta. Ponta que é do tipo double. Um float, né? 0.5, 0.6, 2.0, 3.1. E nós temos também... Imaginar que eu só posso ter um grafite. A gente tem... que o grafite vai ser quantidade de grafite, tamanho de grafite, durabilidade. O que é que eu posso usar aqui? Não, eu quero alguma coisa que vai entre 0 e 1. Carga. Não tem carga, não é uma caneta, né? Mas vai ficar como se fosse carga. A gente vai consumindo o grafite até ele acabar. Tamanho do grafite. Tamanho. Tá. Porque tamanho parece que é da lapiseira, né? Vamos deixar a carga que dá pra gente entender. Tá? A carga também é do tipo double. Aí nós temos as nossas operações. A gente poderia pensar em outras coisas, tipo apertar o botãozinho para sair o grafite, se tá com ponta, se não tá com ponta. Então, vamos manter simples, tá? Então, para eu poder, os meus métodos com a minha lapiseira seria escrever e, por exemplo, colocar grafite. Lembra que a gente sempre começa os métodos com letra minúscula. Tá tão pequenininho, né? Grafite. Colocar grafite. Eles não retornam nada, eles retornam void. Para escrever eu tenho que ter grafite. Toda vez que eu escrevo, o grafite diminui. Toda vez que eu escrevo, o grafite diminui. Eu posso colocar grafite. Então, as responsabilidades da minha lapiseira vão ser escrever no papel. Eu posso ignorar isso daqui, normalmente a gente não preenche. Não é comum nós descrevermos os métodos gets e sets no próprio ML, nem os construtores, mas só por expressividade a gente vai colocar. Quais seriam os métodos gets e sets e os construtores que nós teríamos aqui? Vou colocar eles depois desse tracinho, só para dizer que não é o comum, tá certo? O que seria um construtor da lapiseira? Bora lá? Quais são os parâmetros que eu vou precisar para construir minha lapiseira? Nossa lapiseira começa... Poderia ter um construtor vazio, que começa com a marca sem nome e tudo zerado. Ou eu poderia... E aí eu também posso ter um construtor que vai receber o quê? A marca. E vai receber
marca que é uma string e vai receber... Eu coloquei ponto aqui, foi? É ponta. Ponta. A ponta que é um double. E a minha lapiseira vai começar sem grafite. Eu posso ter um método... Que método mais? Poderia ter um set marca, que recebe uma string. Marca, que recebe um string e muda a marca e não retorna nada. Eu poderia ter um get marca, que não recebe nada e retorna o quê? Uma string. Vê se eu consigo aumentar. Tá melhor assim? Eu posso ter também o que mais? Set grafite, que recebe uma carga. Set ponta. Mesmo não fazendo muito sentido, né? Uma lapiseira não muda de ponta depois. Eu poderia dizer que esses métodos aqui, eles são privados. Set ponta. Ou seja, depois de a lapiseira criada, a lapiseira precisa dar ponta para começar. Mas eu poderia ter um set ponta aqui. Sete pontas. Se eu não tiver 7 pontas, não faz sentido ter uma lapiseira assim, porque se eu criar ela vazia, eu nunca vou poder setar a ponta dela. Então, preciso de um 7 ponta que recebe um double ponta. Não, é o contrário. Ponta que é um double. Poderia ter um void. Poderia ter um get ponta, que retorna um double. Vocês percebem que não adiciona muita informação ficar fazendo get set das variáveis? Mesma coisa, é tudo igual. Poderia ter um get carga, um set carga. Depois a gente vai ver que em alguns momentos é útil. Inclusive quando a gente deixa como privado. Por exemplo, set ponta poderia ser privado. A única forma... Não. Aqui, ó, 7 ponta mais. Mas o set grafite poderia ser privado. Set grafite. Porque eu quero colocar o grafite através do método colocar grafite. Que aí, tipo, enche o grafite inteiro. Então, vou deixar esses daqui assim. E vocês podem colocar a seguinte lógica, tá? Por exemplo, escrever vai ter uma quantidade do tipo double. Então eu posso escrever para acabar o grafite. Escrever vai consumindo a carga. Quando acabar a carga eu tenho que colocar o grafite. Bora lá? Vamos fazer rapidinho esse daqui só para a gente evoluir aos pouquinhos. Bora lá. Faz rapidinho esse daí. Pode ser. Int. Colocar grafite. Ponta. Double. Boolean. Carga. Tamanho. Pronto. Tamanho. Int. Grafite. Ponta. Olha lá, só 2 métodos. Então, para colocar o grafite, você verifica se a ponta do grafite é a mesma ponta da lapiseira. Se for, você substitui o grafite antigo pelo grafite novo. Não dá para guardar vários grafites. Você joga fora um para colocar o outro. Se por acaso a ponta não for igual, aí você informa que não deu certo trocar o grafite. E escrever
você escreve gastando um grafite. Quantidade. Int. Para os gets e sets, vocês podem utilizar a própria IDE. Todas as IDEs têm um gerador automático de gets e sets. Clica com o botão direito e coloca gerar gets e sets. Aí você escolhe quais os atributos e bum! Gera todos os gets e sets. Para fazer o diagrama e fazer o código.
aqui, ó. BG recebe e aí você coloca a cor que você quiser. BG recebe ela, BG recebe green, blue, Pessoal, queria que vocês lembrassem de desligar as máquinas quando vocês fossem sair para almoçar com o término da aula. Tem gente que de vez em quando esquece de desligar a máquina. Nosso objetivo é ir para o progresso de uma classe para várias classes. Você percebe que o grafite está tudo integrado na mesma dinâmica aí. A própria lapiseira tem o grafite como se fosse tudo parte da mesma classe. Então você vai fazer o quê? Você cria a lapiseira, aí você testa. Tenta escrever, não vai conseguir, coloca o grafite, escreve, acaba o grafite. Coloca o grafite, escreve, acaba o grafite. Quando der certo, aí você vai fazer o quê? Você vai tentar, vou fazer o grafite ser uma classe separada. Então a lapiseira, ao invés de ter um tamanho de grafite e receber uma ponta e um tamanho, a lapiseira vai guardar um grafite, um objeto grafite. E quando você for colocar grafite, você não vai passar mais as variáveis, você vai passar
o objeto grafite. Então, terminar isso daqui, aí vocês tentam migrar para o objeto. Vou dar mais tempo, daqui a pouco eu faço com vocês. Nós... Sai de ajuda, você me chama. Precisa fazer interativo não, pode fazer só os testes na mente, tipo criar grafite, chamar o método de escrever. Se você já sabe fazer direto com objeto, grafite, pode já fazer direto a classe. Isso é porque tem gente que ainda está com dificuldade de fazer separado. Para exato, se as contas são compatíveis. Você tem que colocar o 0,5 no 0,7 ou no 0. Você já sabe fazer com objeto, você pode fazer com objeto. Se você quiser, você também pode colocar uma borracha na sua receita. Se você já souber vetores, você pode colocar um vetor para guardar vários grafites. Bora lá, evoluindo o projeto. Quem precisa de ajuda, quem precisa de ajuda. Quanto mais terrível o erro, mais legal.
Se você ainda está com dificuldade de trabalhar com várias classes, você faz primeiro com uma classe só e depois adapta o teu projeto para ficar desse jeitinho aí. Aí se você já sabe fazer dessa forma, você pode fazer direto assim. Isso. Tu consegue, sabe trabalhar assim? Faz com, então, só que não está inventado. A apresentação aqui está toda. Isso daqui, entre abrir escopo e fechar escopo, não tem nada no mesmo nível. Entre esse cara que abre o escopo e esse cara que abre o escopo, não tem nada dessa medida. Conseguiste fazer o primeiro jeitinho já? Ou tu não terminaste o projeto? Primeiro jeito, sem já feito isso tudo numa classe só. Certo? Então, vou fazer o primeiro jeito. Pessoal, vamos lá. Tem algumas pessoas que, seja por falta de prática ou por falta de leitura, estão tendo dificuldade. Então, vou de novo aqui. Primeiro projeto, se você ainda está com dificuldade, é só para colocar tudo na lapiseira, uma classe só para escrever. Isso, quando você está com prática, não é uma coisa que leve mais do que, sei lá, quantos minutos? 5 minutos? 10 minutos? Vou fazer aqui com vocês, tá? Vamos lá. Para a gente passar o primeiro juntos. Um projeto Java. Cadê? O local do nosso projeto vai ser o local da aula de hoje. Plá, 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 plé, plé, plé. Tudo bem? No meu projeto, eu vou colocar uma classe lapiseira. Lapiseira.
E já que eu vou fazer tudo numa classe só, a minha lapiseira tem uma ponta, minha lapiseira tem uma marca, minha lapiseira tem um tamanho de grafite. Ok. Então eu vou criar logo, usando o Eclipse, tudo de um golpe só. O construtores, gets e sets. Vou pegar construtor get set disso daqui tudinho. E eu vou também fazer o construtor cadê? Construtor usando campos. O meu construtor vai começar ponta e marca e sem tamanho de grafite. Ok, ponta e marca sem tamanho de grafite. Então tá aqui o construtor, tá aqui todos os gets e sets. Vou fazer só o método que está faltando, que é qual? Public, colocar grafite, que vai... Ah, sim, também eu preciso do public boolean void escrever e o colocar grafite. Para colocar grafite, eu vou verificar só se a ponta é compatível. Ponta int tamanho. Se a ponta for compatível, eu troco os grafites. Se des.ponta for igual a ponta, ok, sucesso. Des.tamanho do grafite recebe tamanho. Se não, ponta incompatível. E para escrever, eu vou fazer o seguinte: se eu tiver grafite suficiente, se tamanho do grafite for maior ou igual à quantidade que vai ser escrita, tamanho grafite menos quantidade. Se não, ou então eu deixo ele escrever até acabar o grafite, né? Tudo bem, eu deixo ele escrever até acabar o grafite. Fazer assim. Int, vai ver que está escrevendo de olho fechado, né? Ele só vai perceber depois. Vou fazer des.tamanho do grafite menos quantidade, só que não pode ser negativo, né? Se des.tamanho do grafite for menor do que 0, des.tamanho do grafite recebe 0. Não tem grafite. E return. Se não tiver grafite, ele diz que não tem grafite e volta. Se tiver pelo menos um pouquinho, ele escreve. Se tiver pelo menos um tiquinho, ele escreve. Minha lapiseira já tem tudo que ela precisa para funcionar? Tem, né? Colocar grafite e escrever. Todos os gets e sets. Poderia usar os gets e sets aqui, ó. Então tudo isso daqui eu vou colocar como private. Marca também vai ser private. Tamanho do grafite também vai ser private, para poder usar os gets e os sets. Como tudo aqui está privado, eu não tenho como mostrar a minha lapiseira. E aqui vai uma coisa nova, tá? Vamos para cá. Tem um métodozinho que a gente cria para poder mostrar os objetos. Volta para cá, viagem na maionese não. O nome desse método se chama toString. Escreve desse jeitinho aqui. Vocês já chegaram na apostila no toString? Tem ela lá no começo ou não? Não, né? Então, o método toString é um método especial que ele é utilizado para transformar um objeto num texto. Então, toda vez que eu quero transformar um objeto no texto, eu posso utilizar o método toString. Da mesma forma que o main, ele tem expansão. Então, se eu escrever toString
e mandar expandir, ele vai gerar isso daqui, ó. O nome do método é public string to string. O que eu estou fazendo é ensinando a lapiseira a se transformar em texto. Eu vou, por enquanto, tirar esse cara e vou utilizar a lapiseira do jeito que ela é. Como eu só tenho essa classe, eu não vou utilizar o controle. Eu vou fazer a main aqui dentro mesmo. Main. E aqui eu vou criar uma lapiseira. Lapiseira. A minha lapiseira é chique. New lapiseira. Minha lapiseira, quais são os parâmetros dela? A minha lapiseira eu gosto de 0.7. E vocês? 0.7. E a marca, ela é Pentel. Minha lapiseira é de estribado. Ok? Aí eu vou tentar escrever com a minha lapiseira. Eu fiz o construtor, fiz, né? Só que esqueci de inicializar o tamanho. O tamanho do grafite começa com 0. Eu queria sugerir para vocês que não fizessem as inicializações aqui, tá certo? Mas se acostumassem a fazê-las no construtor, pelo menos por enquanto, tá? Então, ok, criei a minha lapiseira, eu vou tentar escrever. Pentel.escrever. Vou escrever 4 páginas. 4 páginas. Se eu rodar isso daqui, o que é que ele vai avisar? Sem grafite. Ok, não tem grafite. Então vamos colocar lá o grafite na lapiseira. Pentel.colocar grafites. Se eu tentar colocar um grafite 0,3 de 3 centímetros, eu acho que ele vai avisar que é tipo incompatível ou ele nem faz isso? Colocar grafite. Tá certo. Ponto é incompatível. Então, se eu tentar rodar aqui, ele vai dizer que eu não posso colocar um grafite 0,3 numa lapiseira 0,7. Então, eu tenho que colocar o grafite certo. Então, agora eu vou colocar um grafite 0,7. E depois eu vou tentar escrever de novo. E ele vai permitir, porque eu tenho 3 e vou escrever só 2 páginas. Ele não vai dar nenhum erro. Esse aqui foi só aquele primeiro erro, né? Salt. Escrevendo. Ok? Agora vamos para a parte interessante. O que acontece se eu mandar mostrar a lapiseira? Se eu mandar mostrar a minha Pentel, o que vocês acham? Vocês já testaram isso? Não, né? Se eu tentar mostrar a Pentel, ele vai dizer, olha, a Pentel é um objeto. Esse objeto, ele tem como índice, né? O índice dele é o @2A139A55 e ele é da classe lapiseira do pacote diagrama. Então, isso aqui é o identificador do objeto. Essa é a invocação do toString, que é feita automaticamente quando eu mando transformar um objeto em texto. Se eu fizesse isso, sairia a mesma coisa. O toString desse objeto, como eu não implementei ainda, ele vai chamar o da classe Py, que no caso é a classe Object do Java, vai ser a mesma coisa. Só que se eu fizer para minha lapiseira um método toString, aí ao invés de chamar o método toString do object, ele vai chamar o toString da lapiseira. Então, toString. E aí eu poderia retornar aqui, agora é importante porque não é um print, tá certo? O toString ele tem um retorno, não é um print aqui dentro. Eu sou uma lapiseira só o Pentel. Vocês viram o trocadilho, viram? Não, né? Só o Pentel. Tá? Atenção que o toString ele não é um print, eu não estou dando um print aqui dentro. Ele é um retorno. Então, esse toString que é invocado automaticamente,
Sim, a lapiseira. Que é invocado automaticamente, ele é impresso aqui na main, ele não é impresso dentro do método, como a gente estava fazendo. Isso daqui é importante de vocês entenderem. Na hora que eu tento imprimir um objeto, ele invoca automaticamente o toString, que vai retornar isso daqui. Só que isso daqui pra gente é inútil, né? O que é que eu quero ver? O status da lapiseira. Então eu posso imprimir marca mais desse ponto marca, e aí eu posso imprimir ponta mais desse ponto ponta, e eu posso imprimir o tamanho do grafite mais desse ponto tamanho do grafite. Então agora quando eu rodar de novo, o que é que ele vai mostrar? Ok, Pentel, tamanho 0,7 e só tenho mais 1 centímetro de grafite, porque eu tinha 2 e escrevi 2 páginas, fazendo a conta simples, que é 1 centímetro por página que a gente come de grafite. Tudo bem, pessoal, vocês estão entendendo como é que é o formato de uso, tá? Então, eu vou colocar isso daqui no Launchpad, vocês partirem logo desse projeto, e eu quero que vocês dividam isso em 2 classes. Você vai ter a lapiseira e você vai ter a classe grafite, que foi o que a gente fez na semana passada, que era para vocês trazerem essa semana. Então, ao invés de eu, por exemplo, mandar colocar um grafite e passar uma ponta em um tamanho, eu vou passar um grafite. Ao invés de testar se a ponta é igual à ponta do parâmetro, eu vou testar se é igual à ponta do grafite. Quando por acaso a minha lapiseira, minha lapiseira inicializar, eu não vou inicializar o tamanho do grafite. Eu vou inicializar que o meu grafite começa como nulo, ou seja, eu não tenho grafite, eu não tenho o objeto grafite. A minha lapiseira vai ficar recebendo os grafites. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como a gente já tirou mais essa aula para vocês fazerem essa atividade, vocês vão ter só até domingo para postar essa atividade no sistema. Eu não vou esperar até a próxima semana, ok? Então vocês podem utilizar a lapiseira e podem usar qualquer outro modelo. Agora, pensem em modelos que não exijam vetores. Que é, por exemplo, um exemplo. Ah, mas a lapiseira tem vários grafites. Eu não posso fazer com vários grafites. Eu não sei vetores. Então bota um grafite só. Ou então pense em alguma coisa que não seja de muitos. Por exemplo, biblioteca e livro. A biblioteca tem muitos livros. Mas você pode fazer a borrachinha do grafite. A borrachinha da lapiseira. A lapiseira não tem uma borrachinha. Você pode fazer um robô e o robô ele tem um coração. Ou o celular tem uma bateria. Você usa o celular e acaba a bateria. Pode ser qualquer coisa. Pode utilizar a mesma lógica. Pode utilizar os mesmos métodos. Você pode fazer métodos diferentes, mas é importante que você pense, a sua criatividade. Porque eu não quero que você pegue o projeto pronto e só adicione um método a mais, porque você acaba não tendo a ideia de ele sendo construído. Eu quero que você crie alguma coisa parecida, pode ser qualquer coisa, e faça ele do zero até chegar nesse ponto. Entendem a diferença? Ok? Tá? No repositório de vocês, que esse é o projeto 2, vocês têm até domingo, esse é o projeto 2. Esse é o mesmo da semana passada, quem entregou. É porque tem muita gente que não fez, seja porque não entendeu, porque não teve prática suficiente, mas tem que assistir o vídeo, tem que ler a apostila e tem que fazer o projeto. Ou então você já vai se afundar desde o começo, eu não quero isso, tá? Porque se eu ficar empurrando para outra semana, aí não dá prioridade, não faz. Então vamos ter que ter prioridade. Ok? Domingo pode ser? Para domingo? Então, sugiro que vocês terminem a lapiseira. E para terminar agora, eu vou já dar o tempo de sala de aula para vocês tentarem só mudar. Cadê? Tá funcionando aqui? A lapiseira do jeito que está aqui agora já foi o projeto da semana passada. Então não é mais para ter desafio de criar um elemento. Talvez o que tem de novidade aqui é o get e o set.
Mas não é essa coisa toda de desafio. Então, a lapiseira vai direto para o repositório. Vou colocar ela no Launchpad para facilitar. Mas eu quero que você agora tente criar o grafite e trocar esse modelo que está aqui para o modelo de outro objeto. Vamos lá. github.com. Mas o nosso é o elefante, é? Papagaio. Elefante é o da outra disciplina. Se você já está avançado, você pode colocar uma lapiseira com vários grafites, um vetorzinho. Toda vez que você insere um grafite, ele vai para o final. Toda vez que acaba um grafite, ele puxa um novo. E fica legal. Vamos lá? Para agora, eu vou fazer a chamada. O povo não vem? Vou fazer a chamada, então quem já tiver feito, né, já fica liberado. Quem ainda não tiver feito, ainda estiver lutando ou não tiver feito trabalho de semana passada, faz agora esse daqui.